Antes de ouvir, se inscreva, comenta de onde você está assistindo e me diz no final se essa história te trouxe paz. Em uma noite silenciosa de inverno, Carlos encontrou uma nota de R$ 100 esquecida no bolso de um casaco antigo. Era tudo o que lhe restava, mas havia algo diferente naquela nota. Uma sensação estranha, como se ela guardasse um segredo. Carlos observou a nota à luz suave do abajur. Sentado em seu pequeno quarto alugado, ele se perguntava como havia chegado ali. 32 anos, sem emprego, sem direção. Apenas aqueles R$ 100 e um coração cheio de sonhos adormecidos. Lá fora, a chuva começava a cair mansamente, criando uma melodia tranquila contra a janela. Ele lembrou das palavras de sua avó, falecida há 2 anos. Carlos, às vezes a vida nos dá apenas uma semente, mas uma semente plantada com amor pode se tornar uma floresta inteira. Naquela época, ele não entendia, mas agora, segurando aquela nota amassada, algo começava a despertar dentro dele, uma centelha quase imperceptível de esperança. Na manhã seguinte, Carlos acordou com o som dos pássaros. O sol entrava timidamente pela cortina rasgada. Ele preparou um café simples e sentou-se à mesa, observando novamente a nota de R$ 100. Havia uma pequena marca no canto, quase invisível, um símbolo que parecia uma árvore. Curioso, mas sem pressa. Tudo era calmo, como deveria ser. Carlos decidiu caminhar até o parque. O ar fresco da manhã acalmava seus pensamentos. Ele observava as pessoas, algumas correndo, outras meditando, crianças brincando, cada uma com sua própria história. E ele? Qual seria a sua? Com aqueles R$ 100 no bolso, ele sentia que estava prestes a descobrir algo importante, mas não sabia exatamente o que. Sentado em um banco de madeira, sob uma árvore centenária, Carlos fechou os olhos, respirou fundo. O cheiro de terra úmida e grama cortada o envolvia. Naquele momento de silêncio, uma ideia começou a se formar, suave como a brisa que movia as folhas acima dele. Não era urgente, não era desesperada, era apenas certa, como se sempre estivesse lá, esperando ser descoberta. Ele abriu os olhos e viu uma senhora vendendo plantas em vasos simples, rosas, lavandas, pequenos cactos. Ela sorria para todos que passavam, mesmo quando ninguém comprava. Carlos se aproximou devagar, observando as plantas com atenção. Havia algo de especial ali, uma energia tranquila e verdadeira. Bom dia, ele disse suavemente. Bom dia, jovem, respondeu a senhora, com olhos gentis e mãos marcadas pelo tempo. Procura algo especial? Carlos tocou levemente uma muda de manjericão. Na verdade, não sei ainda, mas acho que sim. Ela sorriu, como se entendesse perfeitamente. As melhores descobertas vêm quando paramos de procurar e começamos a sentir. Carlos comprou a muda de manjericão por R$ 20. Era um começo modesto, quase insignificante, mas enquanto segurava o pequeno vaso verde em suas mãos, ele sentiu algo mudar. Não era magia, não era sorte, era responsabilidade. Aquela plantinha agora dependia dele. Ele precisava cuidar dela, regá-la, dar-lhe luz. E de alguma forma, isso fazia sentido. De volta ao seu quarto, Carlos colocou a muda na janela, onde a luz da tarde entrava suavemente. Ele tinha R$ 80 agora, mas tinha algo mais. Um propósito, ainda que pequeno. Sentou-se no chão, encostou-se na parede e observou a plantinha balançar levemente com o vento. Vamos crescer juntos, ele sussurrou, quase como uma promessa. Nos dias seguintes, Carlos passou a observar o mundo com outros olhos. Caminhar pelas ruas da cidade se tornou uma meditação. Ele notava
as pequenas quitandas, as padarias de bairro, os vendedores ambulantes, cada um tinha uma história, uma luta, um sonho, e todos eles vendiam algo. Produtos simples, mas essenciais. Havia beleza nessa simplicidade. Uma tarde, enquanto passava por uma feira livre, Carlos parou diante de uma barraca de temperos. O aroma de orégano, alecrim e pimenta preenchia o ar. O vendedor, um homem de meia idade com um sorriso cansado, organizava os saquinhos com cuidado. Carlos observou que as pessoas compravam, mas rapidamente, sem conversa, sem conexão, apenas a transação. Com licença, Carlos perguntou gentilmente: de onde vêm esses temperos? O homem levantou os olhos, surpreso pela pergunta. De pequenos produtores da região. Alguns eu mesmo cultivo no quintal. Carlos sorriu. Deve dar muito trabalho. Dá, mas é honesto. Eles conversaram por alguns minutos, e quando Carlos se despediu, levou consigo mais do que temperos. Levou inspiração. Naquela noite, sob a luz suave da lua que entrava pela janela, Carlos escreveu em um caderno velho: e se eu cultivasse minhas próprias ervas e as vendesse, não para ficar rico rapidamente, mas para criar algo verdadeiro? A ideia era simples, quase ingênua, mas havia pureza nela. E pureza, Carlos estava aprendendo. Tinha seu próprio poder. Com os R$ 80 restantes, Carlos comprou sementes: manjericão, salsinha, hortelã, alecrim. Comprou também terra e alguns vasos simples de plástico reciclado. Gastou R$ 60. Sobraram 20. Ele organizou tudo no pequeno espaço da janela e na estreita varanda do apartamento. Não era muito, mas era seu jardim, seu começo. Durante semanas, Carlos cuidou das plantas com uma dedicação quase ritualística. Acordava cedo, regava cada muda com atenção. Conversava com elas. Alguns vizinhos achavam estranho, mas ele não se importava. Havia paz naquele ato. A rotina se tornou meditação. E lentamente, as sementes começaram a brotar. Pequenos verdes surgindo da terra escura. Carlos passou a pesquisar na biblioteca pública. Lia sobre cultivo orgânico, sobre as propriedades de cada erva, sobre como a terra precisa de carinho tanto quanto de nutrientes. Cada livro era um universo novo. Ele anotava tudo em seu caderno, criando um pequeno manual próprio. O conhecimento crescia junto com as plantas, tudo no seu tempo, sem pressa. Um dia, enquanto regava as mudas, Carlos percebeu algo curioso. A muda de manjericão, que havia comprado primeiro, estava muito maior que as outras, e no vaso, quase escondido na terra, ele viu um pequeno papel dobrado. Com cuidado, ele o retirou e abriu. Era uma mensagem escrita à mão: quem planta com amor, colhe abundância. Continue. Carlos sentiu um arrepio suave percorrer sua espinha. Aquilo era da senhora do parque? Como ela sabia que ele precisava daquelas palavras exatamente agora? Ele olhou pela janela, para o céu azul pontilhado de nuvens brancas. Havia mistérios no mundo que não precisavam de explicação, apenas de aceitação. Ele sorriu e guardou o papel no bolso, junto ao coração. 2 semanas depois, suas ervas estavam exuberantes. O aroma que vinha da janela atraía borboletas e a atenção de alguns vizinhos. Carlos, você vende essas ervas? Perguntou Dona Marina, a vizinha do andar de baixo. Ele nunca tinha pensado nisso ainda. Posso vender sim? Respondeu, surpreso consigo mesmo. Quanto custa? O que você achar justo? Ele disse, gentilmente. Dona Marina levou um maço de manjericão e salsinha e deu a ele R$ 10. Eram as primeiras moedas que Carlos ganhava com algo criado por suas próprias mãos. Ele segurou as notas com reverência.
Não era sobre o dinheiro, era sobre a troca, sobre a conexão, sobre transformar R$ 100 em algo vivo, que alimentava não apenas corpos, mas também almas. A notícia se espalhou suavemente pelo prédio. Outros vizinhos começaram a procurá-lo. Seu Antônio queria hortelã para o chá. Joana precisava de alecrim para o jantar. Carlos vendia por valores simbólicos, apenas o suficiente para comprar mais sementes e terra. Não era um negócio ainda. Era uma partilha. E nessa partilha, ele encontrava propósito. Com o passar das semanas, Carlos investiu cada centavo de volta no pequeno jardim. Comprou mais vasos, mais sementes, um regador melhor. Seu espaço era limitado, mas ele aprendeu a otimizar. Cada centímetro contava, e as plantas respondiam ao seu cuidado, crescendo saudáveis e aromáticas. Era como se elas soubessem que eram amadas. Uma manhã de sábado, Carlos acordou com uma ideia. E se ele levasse suas ervas para a feira do bairro? Não para competir com os grandes vendedores, mas para oferecer algo diferente. Ervas cultivadas com atenção. Em pequena escala, cada muda com uma história. Ele poderia conversar com as pessoas, compartilhar o que aprendeu. Seria mais que venda. Seria encontro. Com seus últimos R$ 20, Carlos comprou uma toalha simples e algumas etiquetas de papel. Escreveu à mão o nome de cada erva e uma pequena frase sobre seus benefícios. Não era sofisticado, mas era honesto. Na véspera da feira, ele preparou tudo com carinho. Cortou as ervas mais bonitas e as organizou em pequenos maços. Respirou fundo. Estava pronto. A manhã da feira amanheceu clara e fresca. Carlos chegou cedo. Encontrou um espaço tranquilo, próximo à entrada, e estendeu sua toalha no chão. Organizou os maços de ervas com cuidado. Não tinha mesa, não tinha estrutura sofisticada, mas tinha sinceridade. E quando as primeiras pessoas começaram a chegar, ele sorriu, não com ansiedade, mas com genuína alegria de compartilhar. As primeiras horas foram lentas. As pessoas passavam, olhavam, mas seguiam. Carlos não se abalou. Ele apenas permaneceu ali, tranquilo, observando o movimento. Até que uma senhora parou, pegou um maço de manjericão, sentiu o aroma e sorriu. "Isso me lembra a casa da minha avó", ela disse. Carlos sorriu de volta. Era dela que eu aprendi que as melhores coisas levam tempo. Eles conversaram por alguns minutos. A senhora comprou 3 maços e disse que voltaria. Depois dela, vieram outros. Não muitos, mas alguns. E cada venda era acompanhada de uma conversa, de uma conexão. Carlos percebia que não estava apenas vendendo ervas. Estava vendendo atenção, cuidado, algo que as pessoas haviam esquecido que precisavam. E isso não tinha preço. Ao final daquele primeiro dia, Carlos havia ganhado R$ 80. Não era muito, mas era mais do que começou. Mais importante, ele tinha encontrado algo que o fazia sentir vivo. No caminho de volta para casa, ele parou no parque, onde tudo começou. A senhora das plantas não estava lá, mas ele sentiu sua presença de alguma forma. Agradeceu em silêncio. As semanas se transformaram em meses. Carlos continuou indo à feira todos os sábados. Seu espaço cresceu de uma toalha no chão para uma mesinha simples. Seus clientes se tornaram amigos. Ele aprendeu os nomes, as histórias, as preferências. Dona Clara sempre levava hortelã. Seu Jorge preferia alecrim. E cada um trazia não apenas dinheiro, mas também sorrisos, abraços, gratidão. Carlos começou a economizar, não para acumular, mas para investir. Comprou um pequeno caderno, onde anotava tudo: quanto gastava, quanto ganhava, quantas plantas cultivava. Não era sobre lucro imediato, era sobre sustentabilidade.
sobre criar algo que pudesse durar. E lentamente, ele percebeu que estava construindo mais do que um negócio. Estava construindo uma vida. Um dia, enquanto cuidava das plantas, Carlos recebeu a visita de Pedro, um jovem vizinho. "Posso te ajudar?" perguntou o rapaz, tímido. Carlos percebeu que Pedro estava passando por dificuldades parecidas com as que ele havia enfrentado. "Claro, vou te ensinar o que sei." E assim começou uma nova fase. Não estava mais sozinho. Tinha alguém com quem compartilhar. Pedro era rápido para aprender. Ele absorvia cada ensinamento com dedicação. Juntos, eles expandiram o pequeno jardim. Usaram a varanda de Pedro também. Mais espaço, mais plantas, mais possibilidades. E o mais bonito, Pedro começou a florescer junto com as ervas. Ele sorria mais, falava mais, sonhava mais. Carlos percebia que estava plantando mais do que sementes. Com o tempo, outros jovens do bairro se interessaram. Carlos e Pedro criaram pequenos workshops gratuitos aos domingos. Ensinavam sobre cultivo, sobre paciência, sobre como transformar pouco em muito. Não cobravam nada. O pagamento estava nos olhos brilhantes de quem descobria que também podia criar, também podia recomeçar. Aqueles R$ 100 iniciais tinham se multiplicado em esperança. Carlos nunca se esquecia da nota original. Ele a havia guardado, emoldurada em um porta-retrato simples. Nela, o pequeno símbolo da árvore parecia mais visível agora. Ou talvez ele é que enxergava melhor. Aquela nota era um lembrete. Não importa o quanto você tem, importa o que você faz com isso. E ele havia transformado R$ 100 em um jardim, em amizades, em propósito. A feira cresceu. Carlos agora tinha uma barraca maior, com variedade de ervas e temperos, mas mantinha a essência. Conversas genuínas, produtos cultivados com amor, preços justos. Ele não queria ser o maior, queria ser o mais verdadeiro. E as pessoas sentiam isso. Voltavam não apenas pelas ervas, mas pela experiência, pelo acolhimento, pela paz que encontravam ali. Um dia, um homem de terno se aproximou. Ele parecia fora do lugar naquela feira simples. "Você é Carlos?" perguntou. "Sou sim." O homem sorriu. "Sou dono de uma rede de mercados orgânicos. Tenho observado seu trabalho. Gostaria de conversar sobre uma parceria." Carlos sentiu o coração acelerar, mas respirou fundo, não com ansiedade, com gratidão. Eles conversaram por quase 1 hora. O homem, chamado Roberto, propôs que Carlos fornecesse ervas para 3 de suas lojas. Seria um contrato pequeno inicialmente, mas com potencial de crescimento. "Preciso pensar", disse Carlos, "e conversar com minha equipe." Roberto sorriu. "Equipe? Pensei que você trabalhasse sozinho." "Não mais", Carlos respondeu, com orgulho discreto. Naquela noite, Carlos reuniu Pedro e os outros 3 jovens que agora trabalhavam com ele. Contou sobre a proposta. Explicou que seria um desafio, que precisariam crescer, se organizar melhor, mas também seria uma oportunidade de impactar mais pessoas. "O que vocês acham?" perguntou. Todos concordaram, com os olhos brilhando. Não era só sobre o trabalho, era sobre acreditar. Para atender o pedido, eles precisariam de mais espaço. Carlos conversou com o síndico do prédio sobre usar o terraço coletivo, que estava abandonado. Ele propôs transformá-lo em uma horta comunitária. Metade da produção seria para o negócio. Metade seria compartilhada com os moradores. Todos concordaram. Em 2 semanas, o terraço cinza se transformou em um jardim verde e perfumado. O trabalho era intenso, mas gratificante. Carlos acordava antes do sol, subia ao terraço e passava horas cuidando das plantas.
Pedro e os outros se revezavam. Aprenderam sobre irrigação eficiente, sobre compostagem, sobre ciclos naturais. Não havia pressa. Cada planta tinha seu tempo. E eles respeitavam isso. Era agricultura, mas também era arte. Era ciência, mas também era amor. O primeiro pedido para os mercados de Roberto foi modesto: 10 caixas de ervas variadas. Carlos e sua equipe prepararam tudo com o mesmo cuidado de sempre. Cada maço embalado com atenção, cada etiqueta escrita à mão. Quando entregaram, Roberto ficou impressionado não apenas com a qualidade, mas com a apresentação. Vocês colocam alma nisso, ele disse. Não sabemos fazer diferente, Carlos respondeu. As ervas de Carlos rapidamente se destacaram nas prateleiras. Os clientes percebiam a diferença. O frescor, o aroma, a vitalidade. Os comentários positivos chegavam até Roberto, que logo encomendou mais. De 10 caixas, passaram para 30. De 3 lojas, expandiram para 7. O pequeno negócio começado com R$ 100 agora alcançava centenas de famílias. E tudo mantendo a essência original. Com o crescimento, vieram desafios. Manter a qualidade em escala maior exigia organização. Carlos criou processos, mas sempre simples, sempre humanos. Cada pessoa da equipe sabia que seu trabalho importava. Não eram apenas funcionários, eram parceiros. E quando alguém precisava de uma folga, outro cobria. Quando alguém tinha uma ideia, todos ouviam. Era uma pequena família verde. Carlos começou a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginou. Mas sua vida continuava simples. Ele trocou de apartamento, mas apenas para um pouco maior, onde pudesse ter um escritório. Comprou roupas novas, mas sem luxo. Comia melhor, mas sem exageros. O dinheiro não mudou quem ele era. Apenas ampliou sua capacidade de fazer bem. E isso fazia toda a diferença. Uma tarde, enquanto regava as plantas do terraço, Carlos recebeu uma mensagem. Era de Roberto. Tenho uma notícia. Uma rede nacional de supermercados quer conhecer seu trabalho. Eles estão procurando fornecedores de orgânicos autênticos. Posso passar seu contato? Carlos leu, releu, respirou fundo, olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr em tons de laranja suave. Pode passar, ele respondeu, mas não com ansiedade, com confiança tranquila. Ele sabia que estava pronto, não porque tinha todas as respostas, mas porque havia aprendido a confiar no processo. Assim como uma semente não se preocupa em se tornar árvore, apenas cresce. Ele também estava crescendo, no tempo certo, no ritmo certo, com raízes profundas. A reunião com a rede nacional foi marcada para uma quarta-feira. Carlos levou Pedro com ele, não como assistente, mas como parceiro. Eles se prepararam, mas sem ensaiar demais. A autenticidade era o maior diferencial. Quando chegaram ao escritório corporativo, com suas paredes de vidro e decoração minimalista, Carlos não se sentiu pequeno. Sentiu-se firme, como uma árvore bem plantada. Os executivos da rede eram 5, todos internos, todos com tablets. Fizeram perguntas técnicas sobre capacidade de produção, sobre certificações, sobre prazos. Carlos e Pedro responderam com honestidade. Não somos os maiores, Carlos disse, mas garantimos qualidade. Cada planta é cuidada como se fosse a única, e isso reflete no produto. Houve silêncio. Depois, sorrisos. É exatamente isso que procuramos, disse a diretora. Uma mulher de olhar firme, mas gentil. Nossos clientes querem autenticidade. Querem saber que há pessoas reais, com histórias reais, por trás dos produtos. Você tem isso. Ela fez uma pausa. Queremos começar com 20 lojas. Se funcionar bem, expandimos para 50.
O que acha? Carlos olhou para Pedro. Ambos sorriram. Aceito, mas com uma condição, Carlos disse. Todos na sala ficaram atentos. Quero que parte do lucro seja investida em programas de capacitação. Ensinar jovens, em situação de vulnerabilidade, a cultivar, a empreender, a recomeçar. Como eu fiz. Como Pedro fez. A diretora observou-o por um longo momento. Depois estendeu a mão. Condição aceita. Vamos fazer isso juntos. Sair daquele escritório foi surreal. Carlos e Pedro caminharam em silêncio pelas ruas da cidade, processando o que havia acontecido. De R$ 100 a um contrato nacional. Mas não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre a jornada, sobre as pessoas tocadas, sobre as vidas transformadas, incluindo a deles próprios. Pararam em uma praça. Sentaram-se em um banco. Conseguimos. Pedro disse, emocionado. Ainda estamos conseguindo, Carlos corrigiu gentilmente. Isso é apenas mais um passo. O mais importante continua sendo cuidar de cada planta, de cada pessoa, com a mesma atenção de sempre. Crescer não significa perder a essência. Significa compartilhar mais dela. Pedro assentiu. Ali, sob a sombra de uma árvore antiga, eles renovaram seu compromisso silencioso. Crescer sem perder a alma. Para atender a demanda maior, precisaram de mais espaço. Carlos alugou um pequeno terreno nos arredores da cidade. Não era grande, mas era perfeito. Solo fértil, luz abundante, água próxima. Eles transformaram aquele espaço com suas próprias mãos. Cada canteiro planejado, cada caminho traçado. E mantiveram a filosofia, cultivo orgânico, respeito aos ciclos naturais. Nenhum produto químico. A equipe cresceu. Carlos contratou mais 10 pessoas, todas do bairro, todas desempregadas ou em dificuldades. Ele oferecia mais do que um salário. Oferecia capacitação, oferecia dignidade, oferecia esperança. E cada novo membro da equipe trazia consigo uma história de recomeço. O terreno se tornou mais que uma horta. Se tornou um refúgio, um lugar de cura, de transformação. Os meses passaram e o negócio prosperou. As 20 lojas iniciais se tornaram 50, depois 100. Carlos precisou contratar um contador, um administrador. Mas ele nunca se afastou da terra. Toda manhã, antes de qualquer reunião, ele ia ao terreno, sujava as mãos, sentia a terra, conversava com as plantas. Era sua meditação, seu centro. Sem isso, nada fazia sentido. Um dia, enquanto trabalhava no terreno, Carlos percebeu que havia esquecido de algo. Voltou ao escritório improvisado e abriu a gaveta onde guardava a nota original de R$ 100. Lá estava ela, emoldurada. Ele a pegou e voltou ao campo. Sentou-se na terra, ainda úmida da manhã, e observou aquele pedaço de papel que mudou tudo. Não pela magia, mas pelo que representava. Um começo. Naquele momento, Carlos entendeu algo profundo. Não era sobre os R$ 100. Nunca foi. Era sobre a decisão de plantar. A decisão de acreditar que algo pequeno poderia crescer. A decisão de não desistir nos dias difíceis, de celebrar nos dias bons, de continuar regando mesmo, quando a colheita parecia distante. Era sobre fé no processo, sobre confiança no invisível que trabalha sob a terra. A produtora que filmava a história do empreendedorismo de Carlos queria fazer um documentário. Ele aceitou, mas com uma condição: que o foco não fosse apenas nele, mas em toda a equipe. Cada pessoa aqui tem uma história tão importante quanto a minha, ele disse. Eles não são coadjuvantes. São protagonistas de suas próprias jornadas. E isso precisa ser mostrado. A filmagem durou 3 meses. As câmeras
capturaram não apenas o trabalho, mas os sorrisos, as conversas, os almoços compartilhados sob a sombra das árvores. Mostraram Pedro ensinando um novo membro da equipe. Mostraram Dona Maria, de 60 anos, que encontrou um novo propósito depois da aposentadoria. Mostraram que sucesso não é individual, é coletivo, é compartilhado, é humano. O documentário foi lançado em uma plataforma de streaming e rapidamente viralizou. Não porque era espetacular, mas porque era real. As pessoas se identificavam com as lutas, com os recomeços, com a simplicidade genuína. Carlos começou a receber mensagens de todo o país. Sua história me inspirou a não desistir. Voltei a acreditar em mim. Obrigado por mostrar que é possível. Com a visibilidade, vieram convites, palestras, entrevistas, propostas de expansão. Carlos aceitava alguns, recusava outros. Ele era cuidadoso para não se dispersar. O negócio era importante, mas não era tudo. Ele ainda precisava de tempo para si, para suas plantas, para seus momentos de silêncio. Aprendeu que crescer também significa saber dizer não, proteger a paz que tanto custou a construir. Uma dessas palestras foi em uma universidade. Centenas de jovens estudantes, todos buscando respostas sobre carreira, sobre sucesso. Carlos subiu ao palco sem slides elaborados, sem jargões corporativos. Apenas ele, um microfone e sua história. Sucesso não é um destino, ele disse. É uma jornada. E a jornada só vale a pena se você não perde sua humanidade no caminho. Após a palestra, uma jovem se aproximou. Ela tinha olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Eu estava prestes a desistir da faculdade, ela disse. Achava que não era boa o suficiente. Mas você me lembrou que cada um tem seu próprio tempo. Obrigada. Carlos a abraçou. Naquele momento, ele soube que tudo havia valido a pena. Não pelos números, mas por essa conexão, por essa esperança renovada. Carlos decidiu expandir o programa de capacitação. Agora, a cada trimestre, recebia 15 novos alunos para um curso gratuito de agricultura urbana e empreendedorismo. Ensinava não apenas técnicas, mas filosofia. Como ver o trabalho como algo sagrado. Como respeitar a terra, as pessoas, a si mesmo. E muitos desses alunos se tornaram parceiros, abrindo suas próprias hortas comunitárias. Uma rede começou a se formar. Hortas espalhadas pela cidade, todas conectadas pela mesma filosofia. Elas compartilhavam conhecimento, sementes, experiências. Criaram uma cooperativa informal, onde trocavam produtos e se apoiavam mutuamente. Carlos não era o líder. Era apenas um facilitador, um ponto de conexão. E isso era ainda mais bonito. A mudança não vinha de cima, vinha de dentro, de cada pessoa. 2 anos após encontrar aqueles R$ 100, Carlos voltou ao parque, onde tudo começou. Procurou a senhora que vendia plantas, mas não a encontrou. Perguntou a outros vendedores. Ninguém a conhecia. Deve fazer uns 3 anos que não vejo ninguém vendendo plantas aqui, disse um senhor de idade. Carlos sentiu um arrepio. Seria possível? Teria sido apenas um sonho? Ou algo mais? Ele sentou-se no mesmo banco, sob a árvore centenária. Fechou os olhos. Respirou fundo. E então, sentiu o vento suave tocar seu rosto. Era como um abraço invisível, uma confirmação silenciosa. Não importava se a senhora era real ou uma manifestação de algo maior. O que importava era o que ela havia despertado nele. A coragem de começar, a fé de continuar, a sabedoria de compartilhar. Carlos abriu os olhos e viu, no tronco da árvore, um pequeno símbolo entalhado. Uma árvore exatamente igual ao da nota de R$ 100.
Ele tocou o símbolo com reverência. Não era coincidência, era conexão. Era um lembrete de que há mistérios no universo que não precisam ser explicados, apenas honrados. Ele sorriu, agradeceu em silêncio e se levantou. Era hora de voltar ao trabalho. Nos meses seguintes, a empresa de Carlos continuou crescendo, mas de forma consciente e sustentável. Ele recusou propostas de investidores que queriam crescimento agressivo. Não estou com pressa, ele explicava. Árvores centenárias não crescem em um ano. Elas levam tempo, desenvolvem raízes profundas. É isso que quero construir. E aqueles que realmente entendiam sua visão permaneciam. Carlos começou a escrever um livro, não um manual de negócios, mas uma reflexão sobre jornada, sobre recomeço, sobre encontrar propósito nas pequenas coisas. Escrevia à noite, após o dia de trabalho, com uma xícara de chá de hortelã do próprio jardim. Cada palavra era pensada, cada frase carregava intenção. Não era sobre impressionar, era sobre tocar, sobre inspirar, sobre conectar. O livro se chamaria A Semente dos R$ 100. Nele, Carlos contava tudo: os dias difíceis, as dúvidas, os pequenos milagres, as conexões inesperadas. Mas também falava sobre as pessoas que conheceu, sobre Pedro, sobre a equipe, sobre os alunos. Porque a história nunca foi só dele. Foi de todos que acreditaram, que plantaram junto, que colheram junto. Era uma história coletiva de esperança. Enquanto escrevia, Carlos percebeu padrões, como pequenas decisões levaram a grandes mudanças, como a gentileza gerou oportunidades, como a paciência trouxe abundância, e como o mais importante nunca foi o dinheiro, mas o significado. O dinheiro veio como consequência de fazer o certo, de servir bem, de cuidar genuinamente. Essa era a verdadeira alquimia, transformar intenção em realidade. O livro foi lançado em uma pequena livraria do bairro, não em uma grande rede. Carlos fez questão. Queria que o primeiro lançamento fosse onde tudo começou, entre as pessoas que o viram crescer. A livraria ficou lotada. Vizinhos, clientes da feira, membros da equipe, alunos, todos queriam uma cópia autografada, um abraço, uma palavra. Era celebração, mas também era gratidão mútua. O livro se tornou um sucesso inesperado, não porque tinha fórmulas mágicas ou promessas impossíveis, mas porque era honesto. Mostrava que sucesso é possível sem perder a humanidade, que é possível crescer sem pisar em ninguém, que é possível ser bem-sucedido e ainda assim ser gentil. Em um mundo cheio de cinismo, aquela mensagem era água fresca no deserto. Com os direitos autorais do livro, Carlos criou um fundo. Seu propósito: financiar microempreendedores iniciantes, especialmente aqueles sem acesso a crédito tradicional. Pequenos valores, entre R$ 100 e R$ 1.000, sem juros, apenas com o compromisso de ajudar outro empreendedor no futuro. Era um ciclo de generosidade, inspirado naqueles R$ 100 iniciais que mudaram tudo. As histórias começaram a chegar. Uma mulher que usou R$ 300 para comprar ingredientes e começou a fazer bolos. Um jovem que investiu 500 em ferramentas e iniciou um serviço de concertos. Uma senhora que com 200 comprou tecidos e voltou a costurar. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum: um recomeço, uma oportunidade, uma esperança renovada. Carlos fazia questão de conhecer cada pessoa que recebia apoio do fundo, não para controlar, mas para conectar. Ele ouvia suas histórias, oferecia conselhos se pedissem, mas principalmente oferecia algo mais valioso: crença. Eu acredito em você, ele dizia. E muitas vezes,
Aquilo era tudo que a pessoa precisava ouvir. Alguém que acreditasse quando elas mesmas duvidavam. 3 anos após encontrar os R$ 100, Carlos foi convidado para um programa de televisão nacional. Não queria ir inicialmente. Temia a exposição excessiva. Mas Pedro o convenceu. Sua história pode inspirar milhões. Você tem essa responsabilidade agora. Carlos refletiu. Não era sobre ego. Era sobre servir. Se sua história podia acender uma faísca de esperança em alguém, valia a pena. No programa, o apresentador fez a pergunta que todos queriam saber. Qual foi o segredo do seu sucesso? Carlos pensou por um longo momento. Não houve segredo. Houve escolha. A escolha de começar com o que eu tinha. A escolha de cuidar, de ser paciente, de não desistir. A escolha de compartilhar em vez de acumular. A escolha de ver as pessoas como parceiros, não como degraus. Essas escolhas, repetidas todos os dias, foram o que me trouxe aqui. Ele continuou. E houve algo mais, algo que não posso explicar completamente. Aquela nota de R$ 100, a senhora no parque, o símbolo da árvore. Havia uma energia ali, algo maior me guiando. Não sei se foi coincidência, destino, ou apenas minha consciência me mostrando o caminho. Mas escolhi confiar. E quando confiamos, o universo conspira. Ou talvez, nós mesmos nos tornamos co-criadores do nosso destino. Após o programa, Carlos voltou para casa tarde da noite. Estava exausto, mas feliz. Subiu ao terraço do prédio, onde tudo começou. As plantas agora eram muitas, cuidadas por um rodízio de moradores. Ele tocou suavemente as folhas de um pé de manjericão, o mesmo tipo que foi sua primeira planta. Obrigado. Ele sussurrou. Não sabia exatamente para quem. Para a planta, para o universo, para si mesmo. Apenas obrigado. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Pessoas começaram a procurar Carlos, não para negócios, mas para conselhos sobre vida. Como encontrar propósito? Como recomeçar após o fracasso? Como equilibrar sucesso e felicidade? Ele percebeu que havia se tornado, sem planejar, uma espécie de mentor. E isso o assustava e o honrava ao mesmo tempo. Carlos criou então encontros mensais gratuitos no terreno. Chamou de Círculo da Semente. Pessoas se reuniam, sentavam em círculo na terra e compartilhavam suas histórias, seus medos, seus sonhos. Ele facilitava, mas não comandava. O espaço era de todos. E algo mágico acontecia ali. Conexões genuínas, apoio mútuo, amizades que nasciam. Era comunidade, no sentido mais puro. Uma participante frequente era Sofia, uma professora aposentada. Ela havia perdido o marido e se sentia sem propósito. No círculo, ela redescobriu sua paixão por ensinar. Com o apoio do fundo de Carlos, ela criou uma biblioteca comunitária no bairro. Livros doados, espaço acolhedor, chá sempre quente. Era outro tipo de semente sendo plantada. E Carlos percebia. O que ele iniciou estava se multiplicando de formas que jamais imaginou. 4 anos após o início, a empresa de Carlos empregava mais de 80 pessoas diretamente e apoiava outras centenas indiretamente através da cooperativa de hortas. O faturamento anual chegava a milhões, mas Carlos continuava morando no mesmo bairro, dirigindo um carro simples, usando roupas confortáveis. Dinheiro não define quem sou, ele dizia. Apenas amplia minha capacidade de fazer diferença. Pedro, que começou como aprendiz, agora era sócio. Ele gerenciava a produção com a mesma dedicação e cuidado que aprendeu com Carlos. E havia desenvolvido inovações, sistemas de irrigação mais eficientes, técnicas de compostagem acelerada,
parcerias com escolas para hortas pedagógicas. O aluno havia se tornado mestre e Carlos não poderia estar mais orgulhoso. Certo dia, Carlos recebeu uma carta. Não era e-mail, era uma carta física, escrita à mão. A caligrafia era delicada, antiga. Querido Carlos, você não me conhece, mas eu te conheço. Acompanho sua jornada com alegria. Continue plantando. O mundo precisa de mais jardineiros de almas. Com amor, M. Não havia remetente. Carlos guardou a carta em sua mesa. Ela se juntou à nota de R$ 100. Mais um mistério. Mais uma confirmação. Carlos suspeitava que a carta vinha da mesma pessoa, a senhora do parque. Ou talvez não. Talvez fossem várias pessoas, espalhadas pelo mundo, que reconheciam em sua jornada algo maior. Mensageiros de esperança, plantadores de sementes invisíveis. A ideia o confortava. Ele não estava sozinho nessa missão de espalhar luz. Havia uma rede invisível de pessoas boas, trabalhando silenciosamente, cada uma à sua maneira. O negócio continuou crescendo, mas Carlos implementou algo incomum, um limite de crescimento. Não quero ser o maior, ele explicou à equipe. Quero ser o melhor no que faço. E para ser o melhor, preciso manter a qualidade, a conexão, o propósito. Crescimento infinito num planeta finito não faz sentido. Vamos crescer até onde pudermos fazer bem. Depois, ajudamos outros a começar suas próprias jornadas. Essa filosofia era radical no mundo dos negócios. Muitos não entendiam. Você está deixando dinheiro na mesa, diziam. Mas Carlos via diferente. Estou deixando espaço para outros prosperarem. Há abundância suficiente para todos, mas apenas se não formos gananciosos. O verdadeiro sucesso é quando todos crescem juntos, não quando um cresce às custas dos outros. Era uma visão nova de economia. Uma economia do cuidado. Carlos começou a ser procurado por empresários maiores de outras áreas, querendo entender sua filosofia. Ele compartilhava livremente. Não é segredo, dizia. É sobre colocar pessoas antes de lucros, sobre cuidar da terra, sobre construir comunidade, sobre lembrar que negócios são feitos por humanos, para humanos. Quando esquecemos isso, perdemos tudo. Alguns achavam ingênuo, outros revolucionário. Um economista visitou o terreno para um estudo. Ele queria entender como uma empresa que priorizava bem-estar sobre lucro máximo conseguia prosperar. Após semanas de análise, sua conclusão foi surpreendente. Justamente por não buscar lucro máximo, vocês alcançam sustentabilidade real. A equipe motivada produz melhor. Clientes leais garantem receita estável. Desperdício mínimo reduz custos. Vocês descobriram o capitalismo consciente. Mas para Carlos, não era sobre sistema econômico. Era sobre humanidade. Não importa o nome que damos. Importa como tratamos uns aos outros, como tratamos a terra, como honramos o trabalho, como compartilhamos a abundância. Essas são as verdadeiras métricas de sucesso. E elas não aparecem em balanços financeiros. O economista sorriu. Elas aparecem em sorrisos, em saúde, em paz. Você tem razão. 5 anos após encontrar os R$ 100, Carlos organizou uma grande celebração. Não do sucesso financeiro, mas da jornada. Convidou todos, equipe atual e antiga, clientes, alunos, parceiros, vizinhos. O terreno foi decorado com luzes suaves, lanternas de papel, flores. Haveria comida, música, histórias. Era para agradecer, para celebrar, para lembrar de onde vieram e para onde estavam indo. Na celebração, Carlos fez um discurso. Quando encontrei aqueles R$ 100, eu estava perdido, sem direção, sem esperança. Mas aquela nota foi mais que dinheiro.
Foi uma oportunidade de escolher. Eu poderia ter gastado em algo momentâneo, mas escolhi plantar. E ao plantar, descobri que não estava sozinho. Cada um de vocês, de alguma forma, ajudou esse jardim a crescer. E por isso, sou eternamente grato. Ele continuou, com a voz embargada. Aprendi que sucesso não é chegar a um lugar, é a qualidade da jornada. É quem nos tornamos no caminho, é o bem que fazemos, as vidas que tocamos, o amor que compartilhamos. Hoje, tenho mais do que dinheiro. Tenho propósito, tenho comunidade, tenho paz. E isso, meus amigos, não tem preço. Houve aplausos, lágrimas, abraços. Era mais que celebração. Era a confirmação de uma vida bem vivida. Após o discurso, Pedro tomou o microfone. Carlos, você mudou minha vida. E não apenas a minha. Todos aqui têm uma história de como você os impactou. Mas o mais bonito é que você nunca fez isso buscando reconhecimento. Você fez porque era o certo. E isso nos ensinou a fazer o mesmo. O jardim que você plantou não é só de ervas. É de esperança, de dignidade, de amor. E continuará crescendo muito depois de todos nós. A festa continuou noite adentro. Histórias foram compartilhadas. Risadas ecoaram. Músicas foram cantadas. Carlos observava tudo com um sorriso tranquilo. Não era orgulho, era gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de começar. Gratidão por cada pessoa que cruzou seu caminho. Gratidão pelo mistério que o guiou. Gratidão pela vida que, mesmo nas dificuldades, sempre oferece oportunidades de recomeço. Naquela noite, já tarde, quando todos haviam ido embora, Carlos ficou sozinho no terreno. Ele caminhou entre os canteiros, tocando suavemente as plantas. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada suave. E então, ele viu, no canteiro central, havia uma planta que ele não tinha plantado. Era pequena, mas crescia forte, e em sua base, um papel. Com mãos trêmulas, ele pegou. Era outra mensagem. A jornada não termina. Continua através daqueles que você inspirou. Carlos sentou-se na terra ainda morna do dia. Lágrimas silenciosas desceram por seu rosto. Não de tristeza, mas de compreensão profunda. Ele finalmente entendia. A senhora do parque, as mensagens, os mistérios. Tudo era parte de algo maior. Ele havia sido escolhido, não por mérito, mas por disponibilidade. Disponibilidade para ouvir, para agir, para confiar. E agora, era sua vez de ser o mensageiro para outros. Ele olhou para o céu estrelado. Aceito, disse em voz alta. Não sabia exatamente o que estava aceitando, mas sabia que era certo. Aceitava continuar plantando. Aceitava ser exemplo. Aceitava inspirar. Aceitava a responsabilidade de mostrar que recomeços são possíveis, que bondade tem poder, que um único ato de coragem pode mudar tudo. Era um compromisso sagrado, assumido sob a lua e as estrelas. Nos anos seguintes, Carlos continuou sua missão. O negócio prosperava, mas ele nunca perdeu o foco. Cada decisão era filtrada pelos valores. Isso honra as pessoas? Isso respeita a terra? Isso constrói comunidade? Se a resposta era sim para as três, seguia em frente. Se não, recusava. Não importa quão lucrativa fosse a oportunidade. Essa clareza o mantinha centrado, em paz. Ele escreveu mais livros, criou mais programas, apoiou mais empreendedores, mas sempre de forma tranquila, sem alarde. Não buscava holofotes, buscava impacto real, tangível. E o impacto se espalhava como raízes subterrâneas, invisíveis mas poderosas, conectando pessoas, criando redes de apoio, transformando comunidades. Era uma revolução silenciosa,
feita de pequenos atos de amor e coragem. Carlos envelheceu. Os cabelos grisalhos, as rugas ao redor dos olhos, mas havia uma luz nele, uma paz que as pessoas sentiam ao se aproximar. Jovens o procuravam por conselhos. Como faço para ter sucesso? Perguntavam. E ele sempre respondia a mesma coisa. Comece com o que você tem. Plante com amor. Seja paciente. Compartilhe a colheita. E confie que o universo responderá. Nem sempre como esperamos, mas sempre como precisamos. Um dia, décadas após encontrar os R$ 100, Carlos voltou ao parque. Ele estava mais velho agora. Caminhava mais devagar. Sentou-se no mesmo banco, sob a mesma árvore. Fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu o vento, ouviu os pássaros, cheirou as flores e sentiu a presença dela, a senhora. Não a via, mas sabia que estava ali. Obrigado, ele disse, e ouviu, como um sussurro no vento. Você fez bem. Lágrimas de gratidão escorreram por seu rosto envelhecido. Ele havia cumprido sua missão, não perfeitamente, mas genuinamente. Havia transformado R$ 100 em um legado. Não um legado de riqueza material, mas de riqueza humana. Centenas de vidas tocadas, milhares inspiradas. Um jardim invisível de esperança que continuaria florescendo por gerações. Isso era imortalidade. Não do corpo, mas do espírito, das ideias, do amor. Carlos abriu os olhos e viu uma jovem sentada próxima, no mesmo banco. Ela segurava algo na mão e olhava fixamente para a frente, com expressão perdida. Ele reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha décadas atrás. Está tudo bem? Ele perguntou gentilmente. Ela olhou para ele, surpresa. Não sei. Ela respondeu honestamente. Acho que estou perdida. Carlos sorriu com ternura. Estar perdido às vezes é o começo de ser encontrado. O que você tem na mão? Ela abriu a palma. Era uma nota de R$ 100. É tudo que me sobrou, ela disse, com a voz embargada. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O ciclo estava se repetindo. Mas dessa vez, ele era o mensageiro. Posso te contar uma história? Ele perguntou. Por favor, ela disse, e ali, sob a sombra da árvore centenária, Carlos contou sua história. Cada detalhe, cada aprendizado, cada mistério. A jovem ouvia atenta e, lentamente, seus olhos começaram a brilhar. Não era pena que ela recebia, mas esperança. Não era caridade, mas possibilidade. Quando ele terminou, ela perguntou, e se eu não conseguir? E se eu falhar? Carlos tocou gentilmente seu ombro. E se você conseguir? E se esses R$ 100 forem sua semente? Ele continuou. O medo de falhar é natural, mas o arrependimento de não tentar é muito pior. Comece pequeno. Plante algo, seja literal ou metafórico. Cuide com amor. Seja paciente. E confie. O universo tem uma forma de responder quando damos o primeiro passo. Não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto. E precisa vir do coração. A jovem respirou fundo. Obrigada, ela disse, com voz firme agora. Vou tentar. Carlos se levantou para ir embora. Mas antes, tocou a nota na mão da jovem. Há algo especial em notas que chegam quando mais precisamos. Elas carregam mais que valor monetário. Carregam possibilidade. Você foi escolhida, não por acidente, mas porque tem algo importante a oferecer ao mundo. Confie nisso. Ele começou a se afastar, mas ela o chamou. Qual é seu nome? Ele se virou e sorriu. Carlos. E o seu? Marina. Marina, quando você crescer e prosperar, e você vai, não me procure para agradecer. Procure alguém que esteja onde você está agora, e seja para essa pessoa
o que eu tentei ser para você hoje. Assim, o jardim continua crescendo. Assim, a luz continua se espalhando. Esse é o verdadeiro significado de sucesso. Ele acenou gentilmente e se foi, caminhando devagar pelo parque, deixando Marina com seus pensamentos e sua nota de R$ 100. Meses depois, Carlos recebeu uma carta. Era de Marina. Ela havia usado os R$ 100 para comprar materiais de artesanato. Começou fazendo pequenas peças e vendendo em feiras. Lentamente, seu negócio crescia. Mas mais importante, ela havia encontrado propósito. Obrigada por me mostrar que recomeços são possíveis, ela escreveu. Prometo passar isso adiante. Carlos guardou a carta com as outras. O ciclo continuava. Carlos compreendeu então que sua jornada nunca foi apenas sobre ele. Foi sobre criar um modelo, um exemplo, uma prova viva de que transformação é possível, que bondade funciona, que paciência é recompensada, que comunidade é força e que cada um de nós tem o poder de plantar sementes que florescerão muito depois de partirmos. Essa era a verdadeira abundância. Não acumular, mas multiplicar através dos outros. Ele olhou para a nota original de R$ 100, ainda emoldurada em sua mesa. Aquele pedaço de papel havia sido alquimia pura. Transformou desespero em esperança, escassez em abundância, isolamento em comunidade, não pela magia do dinheiro, mas pela magia da intenção, do trabalho honesto, da fé no processo. Era uma lição que ele levaria consigo para sempre. Não importa o quanto você tem, importa o que você faz com isso. À medida que a noite caía suavemente sobre a cidade, Carlos sentou-se em sua poltrona favorita, próxima à janela. Ele observava as luzes da cidade, cada uma representando uma vida, uma história, uma luta, um sonho, e pensava em quantas dessas luzes ele havia tocado, direta ou indiretamente. Não com arrogância, mas com humildade. Ele havia sido instrumento, não arquiteto. E isso era perfeito. Ele fechou os olhos e sentiu uma paz profunda. Não a paz da ausência de desafios, mas a paz de saber que viveu bem, que amou bem, que serviu bem, que quando chegasse sua hora de partir, deixaria o mundo um pouquinho melhor do que encontrou, e que as sementes plantadas continuariam germinando, continuariam florescendo, continuariam alimentando. Essa era a imortalidade que ele buscava e havia conseguido. No silêncio acolhedor da noite, Carlos sussurrou uma última oração de gratidão pela nota de R$ 100 que mudou tudo, pela senhora misteriosa que o guiou, por cada pessoa que cruzou seu caminho, por cada planta que cuidou, por cada desafio que o fortaleceu, por cada alegria que celebrou, por cada lágrima que o ensinou, por cada amanhecer que trouxe nova oportunidade. Gratidão, apenas e completamente gratidão. E você, que ouviu esta história, saiba, seus R$ 100 podem ser qualquer coisa. Um talento, um momento, uma oportunidade. O que importa não é o tamanho da semente, mas a coragem de plantá-la. Plante com amor, regue com dedicação, espere com paciência e, quando colher, compartilhe generosamente. Assim, seu jardim se tornará floresta e a floresta, um mundo melhor. Boa noite, durma em paz e acorde pronto para plantar sua própria semente de esperança.